E agora que a gente já falou bastante sobre o passado, a gente fez já essas interlocuções aqui sobre o que seria esse bom trabalhador, esse perfil do trabalhador moderno olhando para o passado, que nós entendemos que a ideia principal é que você tenha um vasto conhecimento, ou seja, você seja exatamente, seja bom em algo, mas que você conheça várias ideias, várias outras, ao menos a base de outras coisas. Vamos começar a fazer então ligações aqui para a gente conseguir fechar com chave de ouro, e eu vou falar sobre um determinado médico cujo nome é Christian Burry. Se eu não estou enganado, eu posso não estar, né? Se eu estiver, posso estar enganado, mas o nome deve ser soletrado dessa maneira, né? Michael Burry. Se você assistiu o filme A Grande Aposta, você já ouviu falar dele, ou pelo menos já viu um pouco sobre a vida dele. E você sabe que ele esteve presente ali quando teve o problema da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Isso foi uma época que teve um problema, uma crise no ponto de vista econômico americano, e deu ali um grande problema, e o Michael Burry foi aí um dos grandes nomes, na verdade, o grande nome que se sobressaiu. E ele sobressaiu de um seguinte ponto: enquanto as pessoas estavam perdendo casas, algumas pessoas estavam perdendo emprego, nós temos aí a Lehman Brothers, um dos grandes bancos americanos. Esse grandes ficou meio um dos grandes bancos americanos, ele é fechado, você tem suicídios e coisa e tal. O Michael Burry, ele ganha uma nota preta, ele fica milionário e ele deixa mais pessoas milionárias. Sabe o que é interessante dizer também sobre o Michael Burry? Que, embora ele tenha feito tudo isso, ele não é economista. O Michael Burry, na verdade, ele é médico, ele é neurologista e ele é um investidor. Então, ou seja, na prática ele conseguia entender o trabalho que um economista faz, um investidor faz. Ele, na verdade, foi buscar esse conhecimento, ele foi atrás desse conhecimento e, através disso, ele conseguiu, na crise, conseguiu, num momento de desespero, para os outros fazer muito dinheiro. E aí, se você não assistiu o filme, fica aí a dica cultural, né? Um filme bem interessante para você dar uma olhada ali. E olha, essa ideia ele remete muito, ele diz muito, na verdade, sobre o que se espera desse perfil desse trabalhador contemporâneo. E olha, aqui eu preciso, na verdade, pontuar duas coisas principais. E através dessa pontuação aqui que a gente vai ter toda uma ideia para estar fechando aí essa nossa explanação sobre as necessidades do mercado. Por quê? Porque, de uma forma, antes, eu estou mostrando para vocês aqui o tempo todo essa ideia do conhecimento, de você conhecer, ser bom, fluente em algo, mas conhecer um pouco mais de outras coisas. Mas, e assim você vai atuar, mas para você atuar, para você conseguir ter esse conhecimento, bom, primeiramente você vai precisar então estudar sobre muita coisa. Então, é justamente essa ideia do estudo que nos é muito importante. E aí esse estudo em duas funções, em duas partes. Primeiramente é o seu estudo realmente técnico, ou seja, você tem um estudo ao qual você documenta a sua capacidade técnica. Olha, eu, por exemplo, para estar aqui dando essa aula, essa de ética e cidadania, ainda nós podemos ter profissionais de várias áreas para lecionar ética e cidadania, porque, como eu te falei, você tem pontos de vista diferentes, e isso é até bom. Mas eu também sou instrutor de noções do direito, e para ser instrutor de noções do direito, eu tive que ter um certificado falando que eu sou graduado em direito. Ou seja, é necessário você alcançar aí
entre outras coisas, essa titulação. Isso é interessante, não tem que ser necessariamente essa aqui que eu estou te falando em direito. Você pode buscar uma titulação em qualquer uma das áreas, inclusive uma titulação técnica. Você pode ser técnico em alguma coisa e aquilo vai te servir. Mas a outra ideia é o que eu chamo de conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? Olha, eu não falei para você um pouco aí sobre o Teorema de Pitágoras e eu confesso, embora eu fiz essa ode aí então às exatas, eu confesso para você que de matemática eu não entendo praticamente nada. Se a gente for um pouquinho mais, se apertar um pouquinho mais aí sobre aquela ideia de como o Pitágoras falou do teorema dele, eu vou ficar devendo. Aí a gente vai ter que chamar a professora Daiane para explicar para nós aqui sobre como é que funcionam os números aí, porque afinal de contas é ela a grande entendida dos cálculos, né? Não esse pobre professor de direito que vos fala. Mas o que acontece? Então você tem aqui a amostra de um conhecimento técnico sobre algo, mas também um conhecimento empírico. E olha, se você pega aí então o Michael Burry, percebe que é justamente o conhecimento empírico dele que dá muito mais capacitação financeira para ele do que o conhecimento da medicina. A história do Michael Burry, na verdade, quando se você dá uma olhada na história dele, ele inclusive ele tem que contrariar um pouco aqueles que estavam deixando dinheiro para ele investir. Em algum momento ele até chega a quase sofrer processos por isso, só que aqui a gente tem uma ideia delicadíssima, sabe? Qual que é essa ideia delicadíssima? Olha, eu sempre olho para a juventude, eu vejo na juventude essa força produtiva que às vezes nós não temos naqueles que, como eu, já passaram da sua juventude. Sabe, muitas vezes aquele que ele já faz durante muito tempo algo, ele está tão viciado, na verdade, em fazer, que às vezes o novo ele não é percebido. E a juventude às vezes percebe esse novo com muito mais facilidade que nós. Não é à toa, por exemplo, que você vê aí entre empreendedores, muitos são jovens ainda, bem jovens, e já estão empreendendo, já estão aí fazendo a diferença, mas nós temos aqui um grande problema também. A gente pode ter aqui algo que pode nos causar uma grande confusão, que é porque a gente precisa esperar a hora. Ontem eu estava vendo outro filme que também, esse filme é com o Christian Bale, que eu acho que é o autor que interpreta o Michael Burry. Não tenho tanta certeza agora se eu estou falando exatamente a coisa correta. Eu acho que eu estou falando da coisa correta, né? Christian Bale, eu acabei de fazer uma pesquisinha aqui. Ah, é a tecnologia nos servindo, né? Que é o Ford versus Ferrari. E eu não vou entrar nessa ideia desse filme não, mas eu vou entrar na ideia de uma cena que o Christian Bale está pilotando e ali existe a hora certa de fazer a ultrapassagem. E a outra ator está olhando, e é claro, eles não estão conversando realmente, mas ele está falando, espera, e está chegando a adrenalina, ele fala, espera, e aí ele fala, é agora, e dá aquela cena linda, né? Ele pega e engata a próxima marcha, joga o carro para o lado, acelera e dá tchau para todo mundo, né? Ganha mais uma vez. O que acontece, sabe? Às vezes, aquela sua ideia que você tem, ela é ótima, só que essa ideia, às vezes, ela não está no momento de ser aceita. Eu confesso para você, nesses meus quase 40 anos de vida, eu passei muito disso. Passei muito, sabe? E às vezes, depois de algum tempo que chegou a hora e eu vi a ideia e entenderam a ideia e aceitaram a ideia, e foi grandes viradas, como aquela que eu te falei da escola que eu trabalhei. Quer dizer com isso que às vezes essa é a ideia que é dada, ela pode ser algo também mal interpretada. Olha, e faz parte, na verdade, de você não levar isso a mal e você entender o momento correto de dar essa ideia. Como é que você vai entender o momento correto de dar essa ideia? Estudar muito, inclusive, sobre aqueles que estão perto de você. Sabe, se você entender um pouco como
pensa aqueles que estão perto de você, fica muito mais fácil você entender justamente como que você vai se portar perto daqueles que estão como você. Como eu estou dando essa aula para você agora, você que já também está tendo aula comigo aí ao vivo, você percebe que eu faço o uso de algumas brincadeiras, alguma coisa mais aqui para chamar a sua atenção para você me ouvir. E conforme eu venho vendo nas respostas, parece que anda tendo algum resultado, né? E veja bem, eu estou fazendo justamente o uso disso porque eu estou falando com a juventude. Eu não poderia, por exemplo, estar numa conversa com um juiz e nessa conversa eu estar chamando a atenção para um galo que está cantando logo ao lado e tentando mostrar para ele como é que o canto do galo é muito bonito. Ou seja, é necessário observar o momento, observar a hora. E enquanto não chega aquela hora, tudo que você está pensando é, na verdade, a sua experiência, é o seu investimento para o futuro. Logo mais, tem mais.